Dando continuidade, então, antes de falar para vocês sobre a classificação microbiana em relação ao comportamento do micro-organismo perante a temperatura em que ele está e a sua velocidade de replicação, eu vou te mostrar esse gráfico porque ele é um gráfico muito didático para você entender o que eu vou falar aqui para frente em relação à temperatura. Então, olha aqui comigo. Deixa eu colocar minha canetinha aqui. Pronto. Olha aqui comigo. Esse gráfico ele mostra a velocidade de reprodução. Então, aqui nesse eixo nós temos a velocidade de reprodução microbiana, a velocidade de replicação microbiana, e aqui nesse eixo, no eixo da abscissa, nós temos a temperatura em que esse micro-organismo se encontra. Veja que eu tenho aqui uma temperatura aleatória, né? Não tenho aqui uma especificação se é 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus. Isso não está especificado porque ele é um modelo genérico. Esse gráfico aqui é um modelo genérico. Então, o que eu posso observar nesse gráfico é o seguinte: existe uma temperatura mínima para começar a reprodução. Existe uma temperatura ótima, em que a velocidade, a taxa de reprodução microbiana é a melhor. Existe uma temperatura máxima, sendo que acima dessa temperatura máxima, a taxa de proliferação já não existe mais. Então, veja que para começar a proliferar tem uma temperatura mínima. Para parar de proliferar, tem uma temperatura também máxima, a partir daquela temperatura não tem mais reprodução microbiana, mas ainda tem uma temperatura ótima de reprodução. O que significa dizer que essa temperatura é ótima? Significa que aqui nessa temperatura, para esse micro-organismo, essa temperatura aqui, vamos supor que seja lá 30 graus. Se estivesse marcando aqui 30 graus. Então, para esse micro-organismo, 30 graus seria a temperatura ideal. Conforme vai se afastando de 30, ou para menos ou para mais, vai ficando ruim para esse micro-organismo. É isso que esse gráfico está me mostrando. Então, vamos deixar mais uma vez aqui os 30 graus marcadinho para a gente conversar sobre isso. Você consegue perceber aqui comigo que, ultrapassando a temperatura de 30, logo, esse micro-organismo já para de se reproduzir? Veja que abaixo de 30, ele se reproduz bastante. Bastante assim, existe uma faixa muito maior abaixo de 30, em que é possível ter reprodução microbiana, pode até não ser numa velocidade muito alta, mas está tendo reprodução. Agora, se essa temperatura aqui é 30, veja que acima de 30, já numa faixa menor, já vai parar, já vai ter ausência de reprodução microbiana. Isso significa que os micro-organismos suportam muito mais o frio. Eu chamo de frio por quê? Porque está abaixo da temperatura ótima. Então, o micro-organismo suporta muito mais temperaturas mais baixas em relação à ideal do que temperaturas mais altas em relação à ideal. O que acontece nessas temperaturas mais altas? Desnaturação de proteínas, ruptura de membrana celular, oxidação, falta de água, morte microbiana. O que acontece em temperaturas mais frias? A membrana celular, ela fica como se fosse um gel, num processo gelatinoso, e isso atrapalha muito o fluxo de nutrientes, a entrada e a saída de elementos para a célula, tanto para entrar quanto para sair da célula. Isso também reduz a taxa de atividade enzimática. As enzimas, elas atuam de uma maneira melhor para cada micro-organismo aqui, ó, nessa temperatura considerada ideal. E por que é a temperatura ideal? Justamente porque a taxa de reação enzimática está na sua velocidade máxima. Então, isso é considerado temperatura ótima para esse micro-organismo. Conforme vem subindo a temperatura, a reação enzimática, a velocidade das reações também aumenta, também acelera, e o micro-organismo começa a se proliferar numa velocidade maior.
É assim que vai haver um aumento na taxa de reprodução microbiana até atingir a temperatura ideal. Atingir a temperatura ideal, começa a diminuir essa taxa de reprodução microbiana. É assim que vai funcionar a reprodução em relação à temperatura. Quanto é esse ótimo, Nayá? Esse ótimo depende de cada micro-organismo, porque existem variações de micro-organismo para micro-organismo. É muito fácil você entender isso quando você se compara com seus colegas, com pessoas que moram com você, com pessoas da sua família, não é? Ou você tem um ótimo de temperatura para você, idêntico a todos os seus colegas de sala de aula. Quantas vezes vocês brigaram por causa da temperatura do ar-condicionado? Quantas vezes tinha alguém pedindo para diminuir a temperatura porque estava calor, então precisava diminuir, deixar mais frio o ar-condicionado, né? O ajuste do ar. E outros falavam, pelo amor de Deus, estou congelando, aumenta a temperatura desse ar, está no 18, põe no 22, põe no 23, põe no 25. Tem gente que vai a um shopping center, que vai ao cinema, só com roupa de frio. Euzinha aqui, presente. Tem gente que vai a um shopping center, a um cinema de short e camiseta. Se eu for, eu congelo. Eu não suporto temperatura muito fria. O meu corpo não dá conta. Então, quando eu ligo o meu ar-condicionado, eu moro em Ribeirão Preto, que é considerado uma cidade muito quente. Eu durmo com o ar-condicionado do meu quarto ligado, sei lá, 10 noites, 15 noites no ano. No ano. Eu não gosto de ar-condicionado. O meu ar-condicionado aqui, de onde eu tô gravando para você, hoje tá desligado. Tá calor, daqui a pouco eu vou até ligar. Hoje é um dia que tá quente, né? Hoje nós estamos no verão. Tô gravando essa aula no verão. Então, é um dia, janeiro, é um dia muito quente, tá? Fazendo muito calor hoje. Mas eu tô com a minha janela aberta. Por enquanto é suficiente, mas daqui a pouquinho acho que eu já vou ligar, porque já tá começando a ficar um pouquinho quente. O meu ar-condicionado aqui, eu juro para você, é regulado para 26 graus, 27 graus. Porque se eu deixar meu aparelho aqui no 20, no 21, eu congelo, tenho que pôr roupa de frio para poder gravar, para poder dar aula. Eu sinto muito frio. Talvez não seja a sua realidade. Talvez você se identifique comigo, talvez não. E os micro-organismos também são assim. Os micro-organismos, eles têm preferências de temperatura, mas uma coisa eu garanto para você. Todos nós, seres humanos, sofremos mais quando a temperatura vai ultrapassando o que é o nosso ideal do que numa temperatura menor do que é o nosso ideal. Vou te explicar melhor ainda. A nossa temperatura corporal de ser humano, é em torno de 35, 36 graus Celsius. Então, o nosso corpo funciona bem quando está nessa temperatura de 35, 36 graus Celsius. Imagina eu estar num ambiente ou o meu corpo ter uma diminuição de temperatura, mas vamos falar de ambiente só para você entender melhor, já que a gente está falando que eu vou colocar a bactéria num determinado ambiente, né? Eu vou pôr a bactéria na geladeira, que está no alimento, ou vou cozinhar esse alimento. Então, imagina que você é colocado num ambiente a 20 graus Celsius. De 36 para 20, nós reduzimos 16 graus Celsius, certo? Então, o meu corpo gosta do 36, mas o meu corpo está sendo colocado no ambiente de 20. Eu, Nayá, passo frio aqui. Isso aqui já é para dormir de edredom. Eu passo frio aqui, mas eu sei que não é a realidade da maior parte dos seres humanos. A maior parte dos seres humanos fica muito bem a 20 graus. Por outro lado, imagina eu aumentar 16 graus. Imagina que 36, 46, 52. Imagina que eu seja colocada num forno a 52 graus. Com certeza eu vou sofrer mais a 52 graus. Provavelmente eu vou morrer se eu ficar aqui 2 horas. E se eu ficar aqui 2 horas eu não vou morrer. Com a bactéria funciona da mesma forma. Ela vai sofrer muito mais danos, com mais chance de morrer a 52 do que a 20. Isso se eu mudar a temperatura para os extremos, se eu afastar a temperatura em relação à ideal
na mesma intensidade para cima ou para baixo. Por isso que esse gráfico, agora eu preciso apagar essa rabisqueira para você enxergar melhor esse gráfico aqui, ó. Por isso que esse gráfico, ele é deslocado para a direita. Veja que esse gráfico, ele não é aquela curva, aquele sininho que a gente tanto aprende, né, na disciplina de estatística. Ah, é uma curva normal, você divide no meio, esse lado é extremamente igual a esse lado. Não, a curva de desenvolvimento microbiano não é igual para os dois lados. A partir do momento que o micro-organismo está no ambiente que tem uma temperatura maior do que a temperatura ótima para ele diminui muito rapidamente essa taxa de reprodução e começa a morrer, inclusive. Por outro lado, se ele vem para um ambiente que tem uma temperatura menor do que a temperatura ideal para ele, ele vai sofrer menos, ele até vai diminuindo. Ó, conforme vem caindo a temperatura, a taxa de reprodução também vai caindo, a velocidade de reprodução também vai caindo. Aumenta o tempo até ele duplicar a população de novo. Então, a partir do momento que esse micro-organismo vem para um ambiente em que essa temperatura é menor, ele vai sofrer, mas ele vai sofrer menos do que se ele for colocado num ambiente cuja temperatura é maior do que a temperatura adequada para ele, do que a temperatura ótima para ele. Então, nós precisamos saber de tudo isso para entender a próxima aula, que já é a classificação dos micro-organismos em relação ao seu comportamento de reprodução em relação à temperatura do ambiente onde esse micro-organismo está. Vamos lá, então.